Como vender mais, gerando a verdadeira conexão. É o que eu vou te ensinar nessa aula. E se você quer aprender com excelência como fazer isso, fique até o final. Boa noite, minhas fadas! Quem for chegando, já me fala se está me vendo, está me ouvindo bem. Me conta. Estavam ansiosas pela aula de hoje? Porque eu estava. Enquanto vocês vão chegando, boa noite, Camila, tudo bem? Já encaminha essa live para uma profissional, independente se é da área de cílios ou não, aquela sua manicure que fica reclamando que não tem cliente, a cabeleireira, encaminha para ela também, eu quero todo mundo aqui. Esperando por esse momento, fazendo a janta, esperando dar a hora. Muito bem, Tainá, perfeito. Boa noite, Letícia. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos conversar sobre como gerar a verdadeira conexão e como vender mais a partir disso. Mas antes de eu trazer o conteúdo de hoje, que eu tenho certeza que se você ficar até o final você vai ter vários insights e já vai ter muita coisa para colocar em prática na sua comunicação, eu quero saber o que é conexão para você. E por que para você hoje talvez seja difícil ter essa percepção de gerar uma conexão maior no seu Instagram aqui com a sua audiência? Me conta aqui, eu quero te conhecer melhor. Por que para você hoje é difícil gerar essa conexão com a sua audiência? Você sente que você tem essa conexão? O que é conexão para você? Hoje não teve taça, ó. Tô na garrafinha mesmo. Me conta aqui. Para quem entrou agora, a pergunta é: o que é conexão para você? E o que você sente que falta hoje para que você consiga gerar uma conexão verdadeira com a sua audiência? Então, pelo visto, vocês precisam muito mais dessa aula do que eu imaginava, porque não estão sabendo responder o que é. A Graziela falou: acho difícil, porque não consegui identificar até que ponto divulgar parte do meu dia a dia faz diferença a elas. Perfeito. A Tainá disse: se sentir à vontade, as clientes se sentem à vontade de estar comigo. A Luana diz que conexão é estar próximo. Acredito que tempo é o que me falta. Muito bem, porque a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Primeiro ponto que eu quero que você entenda, que conexão, ela é uma construção. Guarda essa palavra, construção. Até o final dessa aula, ela vai fazer ainda mais sentido para você. Por que ela é uma construção? Você já entrou numa loja, ou até aqui no Instagram mesmo, e sentiu que uma pessoa ficou tentando vender para você? Vender logo de cara, como se ela estivesse enfiando um produto. Você não conhece nada sobre aquela loja, você não conhece nada sobre o produto, de fato você nem entendeu se precisa dele ou não. E essa pessoa já está insistindo, tentando vender para você. O fato de você não ter uma conexão com essa marca, com esse produto, com esse vendedor, vai dificultar e muito essa venda. Então, o que eu quero trazer para você é estratégias para que você consiga gerar uma conexão com a sua audiência, para que, de fato, em algum momento, ela se sinta à vontade para comprar de você. Ela se sinta preparada para comprar de você. E eu quero que você imagine o seu conteúdo hoje aqui no seu Instagram como se fosse uma revista. Lembra quando a gente tinha aquele hábito
de ver revista? Eu particularmente assinava a revista Capricho, mas com certeza você já folheou alguma revista. E o que a gente encontra dentro de uma revista? Enquanto você vai folhando, ali tem dicas, ali dentro tem um conteúdo de aprendizado, ali dentro tem um conteúdo de fofoca, de bastidor. E dentro dessa revista você também vai encontrar ofertas, promoções, produtos para venda. O seu Instagram hoje, ele precisa ser nada mais, nada menos do que uma revista. Tem que ter um pouco de tudo. E nesse um pouco de tudo, que eu vou explicar para vocês hoje o que é esse um pouco de tudo, também precisa existir uma oferta. Fez sentido para você até aqui? Eu quero chuva de coraçãozinho. Se essa parte fez sentido para você, deu para entender então que o seu Instagram, ele precisa ser como uma revista, precisa ter um pouco de cada conteúdo. E é sobre isso que a gente vai conversar. Chuva de coraçõezinhos, vocês então estão entendendo muito bem. E para que de fato esse conteúdo, essa conexão seja parecido com o conteúdo de uma revista, precisa existir uma construção. Rafa, eu fiz um conteúdo estratégico, eu coloquei em prática um conteúdo muito bom, mas mesmo assim eu não senti que a minha audiência se conectou comigo. Porque a conexão, ela vai ser uma construção. É igual a um relacionamento. No primeiro encontro, vocês têm o contato inicial, depois aquilo vai desenvolvendo. A sua audiência aqui no Instagram, ela também vai gerar conexão com você conforme uma construção. E por isso que é tão importante que você tenha esse conteúdo diariamente, que você tenha esse conteúdo com frequência. Porque é dessa forma que você vai começar a elevar o seu nível de conexão com a sua audiência. Se você aparece só de vez em quando, se você traz um conteúdo mais marcante só de vez em quando, você não vai ancorar na mente da sua audiência como um lugar que ela gosta de fato de acompanhar. E antes da gente começar a trazer esse conteúdo mais desenvolvido que eu quero entregar para vocês hoje, é importante que você entenda que conexão não tem nada a ver com engajamento. Até porque, provavelmente, o seu engajamento hoje não é tão bom, justamente porque você ainda não conseguiu gerar uma conexão. Mas, Rafa, eu tenho poucos seguidores, eu tenho 12 visualizações nos meus stories. É com essas 12 pessoas que você precisa se conectar primeiro. Se você não consegue se conectar com uma audiência pequena, você não vai conseguir se conectar com uma audiência grande. A regra vai ser a mesma. É importante que isso faça sentido desde já. E antes de conversar mais sobre essa conexão no digital, para mim é muito claro, mas eu não vejo ninguém falando sobre isso, de que você não pode esperar se conectar no digital se você ainda não se conecta fora dele. O que eu quero trazer com isso? Talvez hoje você tenha dificuldade de aparecer nos stories, você tenha dificuldade de falar olhando para o celular, porque na sua vida pessoal fora do Instagram, você também não consegue falar com as pessoas olhando nos olhos dela, porque você não consegue fora do digital expressar as suas ideias, expressar as suas opiniões. Como você quer construir uma conexão aqui, se fora do digital isso não está acontecendo? Então a sua primeira conexão, para que aqui fique mais fácil, ela precisa existir fora do digital. Por exemplo, olhar nos olhos das pessoas, isso é importante. Você nunca vai conseguir falar olhando para uma câmera se você não consegue pessoalmente falar olhando no olho. Se você não consegue pessoalmente passar o seu preço, se você não consegue pessoalmente ser interessante, se interessar pelas pessoas, pelo que ela está dizendo para você, pelo algo que essa pessoa está contando, você não vai conseguir fazer o mesmo aqui.
Esse é o primeiro ponto. Que é um exercício melhor para você começar a se conectar no digital, comece se conectando fora dele. Se enquanto a cliente conversa com você, uma amiga conversa com você, o seu marido conversa com você, você está no celular, você está com a cabeça na lua, você não olha para as pessoas, você tem uma postura de vergonha, é exatamente o que você vai refletir aqui. Fez sentido até aqui? Então, a gente já ultrapassou essa barreira de entender que a primeira conexão ela tem que existir fora do digital, para depois a gente trazer esses mesmos conceitos aqui. E a partir disso, papel e caneta, anota o primeiro pilar que a gente vai conversar. O primeiro pilar para você gerar uma conexão verdadeira com a sua audiência é ter a atenção dela. Por quê, Rafa? Por que para você a atenção é o ponto inicial mais importante? Porque concorda comigo que como eu vou construir uma conexão com a minha audiência se eu não chamo a atenção dela? Se eu não faço com que essa pessoa me assista, me leia, acompanhe o meu conteúdo, como que eu vou gerar uma conexão com ela se ela de fato só passa os meus stories correndo, nem vê o que eu tô fazendo, o que eu tô falando? Como que eu vou gerar uma conexão com você que tá aqui me assistindo se você não tem o interesse de estar aqui na minha live? Compreende? Então, o primeiro ponto vai ser a atenção. Ok, Rafa, fez sentido, entendi que o primeiro ponto vai ser a atenção, mas como que eu desperto a atenção da minha audiência? Primeiro, os seus stories, eles precisam ser bonitos. Tudo aquilo que é bonito, ele chama mais atenção. Então, os seus stories, eles precisam ter fontes que conversam. Eu vejo gente usando muita fonte nos stories, escrevendo cada coisa com uma letra. Sempre tem apenas duas, uma para título, uma para descrição. As cores têm que estar em harmonia, gostosas de ler, não pode ter muita informação ali. Então, o seu story, ele precisa ser bonito. Comece a notar as pessoas que você acompanha com frequência, que você gosta de acompanhar, que você, como audiência, se conecta com elas. Comece a reparar como que é o story dessas pessoas. Eles são de qualquer jeito? Eles são um conteúdo mais jogado ali? Ou realmente ele é um conteúdo que você percebe que ele é de fato mais bonito, mais harmônico e por isso você gosta de acompanhar? Então esse é o primeiro ponto para você chamar mais a atenção. Ter um conteúdo que é benéfico, que está aqui de fato para servir a sua audiência. Rafa, mas eu atendo o dia todo. Como que eu posso ter um conteúdo que é benéfico para a minha audiência? Através da sua opinião, através dos seus valores. A gente já vai falar mais sobre isso no decorrer dessa live. Mas um conteúdo benéfico, você pode agregar ele a dicas que você traz, a reflexões que você traz, a aprendizados. Você pode trazer um conteúdo benéfico mostrando os bastidores, a gente já vai falar mais sobre isso. Mas o seu conteúdo, ele não pode ser um conteúdo aleatório. O que seria um conteúdo aleatório? Todo dia você está aqui no Instagram, você posta todos os dias, porém o seu conteúdo ele não linka com nada, ele não se encaixa com nada. Do nada você posta uma foto na academia, depois do nada você posta um trabalho atendendo. O seu conteúdo, ele precisa ter uma ordem cronológica, precisa ter um começo, um meio e um fim. A sua audiência, ela precisa se conectar com a sua rotina. Então você vai ter o seu primeiro story do dia, o seu story de bom dia, você está começando aquela história. Vai ter um conteúdo que vai dar o decorrer do dia, a gente vai falar mais sobre isso também durante a live, fique até o final. E um conteúdo que encerra o dia. Por exemplo, o que eu sempre trago no começo do meu dia? Se você me acompanha, você vai saber responder. O que eu sempre trago? Uma frase que eu sempre trago quando eu estou iniciando o meu dia, para mostrar para minha audiência que meu dia está começando. Comenta aqui para mim se você sabe. Se você me acompanha mesmo, com certeza, 1% mais excelente. Muito bem, Tainá.
E daí a gente já vai entrando no nosso terceiro tópico da atenção, que são os rituais de repetição. 1% mais excelente, hoje eu acordei 1% mais excelente, muito bem. O que seria esse 1% mais excelente? Ele faz parte do meu ritual. As pessoas gostam e se conectam com outras pessoas que possuem rituais, que possuem repetição no dia a dia delas. Por quê? O ser humano, ele gosta daquilo que é previsível. Talvez hoje nos seus stories você deixe de criar uma conexão com a sua audiência justamente porque você acha que está sendo repetitiva, quando na verdade esse é um grande gatilho de conexão. Então, o que poderia hoje ser o seu ritual diário para ter essa conexão inicial com a sua audiência? Só que o que é importante de um ritual diário? Ele precisa estar inserido na sua rotina e não na rotina do outro. Por exemplo, Rafa, eu sigo uma pessoa que todo dia ela posta ela fazendo o café dela, ela fazendo o café da manhã. Eu gosto, eu quero fazer também esse momento para gerar uma conexão com a minha audiência ali já nos primeiros stories do dia, para chamar essa atenção, ficar mais gostoso de me assistir. Porém, você não tem o hábito de tomar café da manhã, você não tem hábito de tomar café de manhã. Percebe que esse ritual ele não está inserido na sua rotina, vai ficar super difícil seguir ele, não vai fazer nem sentido. Então, dentro da sua rotina, precisa existir ou algum momento ou uma frase, que é o meu caso. Por que eu tenho essa frase? Porque a minha rotina de manhã, ela não costuma ser a mesma. Às vezes eu treino de manhã, às vezes eu venho direto pro salão. Então, ter uma frase faz muito mais sentido para mim. E essa frase, ela precisa ser repetida várias vezes, até que a sua audiência, ela linke isso com você. Ok, entendi que eu tenho que ter um ritual, entendi que eu tenho que ter uma conexão inicial ali no meu dia. Os seus stories, o conteúdo que você programa no decorrer desse dia, ele também não pode ser um conteúdo jogado. Ele precisa fazer sentido. Do nada eu caio aqui no estúdio e tô atendendo uma cliente? Não. O que vocês notam que eu faço? Tiro uma foto, pronta para o maior evento de todos. Quem me acompanha sabe que o maior evento de todos é atender as minhas clientes. Chegou no estúdio, você pode ter um vídeo mostrando o bastidor, acendendo as luzes, colocando o seu cheirinho. Percebe que está formando uma sequência, que está ficando previsível que eu vou atender a minha cliente depois? É justamente isso que a sua audiência gosta. Isso explica porque muitas das vezes nós frequentamos os mesmos restaurantes, nós assistimos os mesmos filmes. Perceba que as pessoas que você gosta de acompanhar e você se sente conectada a elas, são pessoas que têm uma previsibilidade, elas têm uma repetição na entrega de conteúdo. Porque se um dia você fala uma coisa e outro dia você fala outra, talvez você tenha aprendido que isso é interessante, que isso sempre gera uma novidade. Mas não, nós nos sentimos muito mais conectados e confortáveis quando a gente acompanha a rotina do outro, como se você estivesse participando da rotina dessa pessoa e você se sente, até de certa forma, fazendo parte dela. Nós vamos falar sobre isso também. Então, o quarto pilar da atenção, o primeiro pilar da atenção, seus stories têm que ser bonitos. O segundo é ter um conteúdo que é benéfico. O terceiro, rituais, repetição. O quarto, não seja aleatória. Não solte seu conteúdo de qualquer forma. Não solte o céu ali do nada, com uma frase do nada. Para você, pode ser que, eu estou aparecendo, eu estou postando. Não é a questão de você ficar postando, é a constância que você tem. Tem que fazer sentido o seu conteúdo, tem que ser gostoso de acompanhar, ele realmente tem que conectar. Então, o seu conteúdo, ele nunca pode ser aleatório, ele tem que ter ele tem que ter uma linha que faça sentido para quem está te acompanhando. A Jenny falou que ela tem dificuldade com a constância. A maioria das pessoas, elas têm dificuldade com a constância justamente porque elas querem sempre trazer algo novo. Elas não entenderam que a própria rotina de atendimento, a própria rotina do acordar, a própria rotina das coisas que você faz no dia a dia é um conteúdo intencional. A maioria das pessoas não entendeu como linkar isso
com um conteúdo intencional de fato. Dentro do Tesouro da Harmonização, eu tenho uma aula só de criação de conteúdo, justamente por conta disso. Porque eu entendo que essa constância, porque a gente muitas das vezes está sempre buscando algo novo. E esse não é o ponto, é justamente repetir o que você traz todos os dias. Se você assistir os meus stories todos os dias, tem o quê? Hoje eu acordei 1% mais excelente, o dia nunca acaba sem feedback, feedback de aluna, trabalho de cliente. Todo dia vai ser essa mesma coisa. Isso é constância, um conteúdo estratégico, de qualidade, onde eu também sirvo vocês diariamente. Esse é o ponto. Vamos lá. Mostre seus bastidores, isso aqui, 5º passo da atenção. Mostre seus bastidores e a sua autoridade. Vou trazer um exemplo para você de conteúdo de bastidor que eu nunca vi nenhuma lash trazendo. Sério, eu nunca vi nenhuma lash trazendo. Como que é o processo? O que a maioria faz? Por exemplo, receber uma cliente com cílios danificados. Ou se você está me assistindo aqui, eu vi que tem uma cabeleireira assistindo, seja muito bem-vinda. Ou você chegou com uma cliente que está com as luzes do cabelo e ele está danificado. Como que é o processo de recuperação desses cílios ou desse cabelo? Ok, a gente vê ali o antes, a gente vê o depois. Quando o cílio estava danificado e depois que você recuperou. Mas o que acontece nesse meio tempo? Como que é o processo? Como que foi o primeiro trabalho que você entregou quando ele estava danificado? O que você fez? Você pediu para a cliente ter paciência? Você fez um protocolo de lash terapia? A cliente ela teve um cuidado de não passar rímel? Como é esse processo? A sua audiência ela se interessa em saber como foi. Ela se interessa em entender como são esses bastidores do seu trabalho. Eu escolhi entregar um trabalho X para uma determinada cliente. Por que você escolheu esse determinado trabalho? A sua audiência, ela gosta de entender. Outro ponto muito importante, o 5º passo que a gente trouxe, mostre seus bastidores e sua autoridade nos bastidores. Então, o que você entrega, o que vem antes dessa entrega? Para essa entrega aqui existir, o que precisou acontecer nos bastidores? Evite filtros. Eu sei que esse é um ponto que, quando eu falo, as pessoas já ficam... Mas é muito ruim. É muito difícil se conectar com uma pessoa que usa muito filtro. Filtro o tempo todo. Existe uma dificuldade de você se conectar de fato com ela, com quem ela é. Ainda mais a gente que trabalha na área da beleza é muito incoerente, por exemplo. Uma pessoa que é da área da harmonização, ela fala sobre aceitação, sobre beleza, sobre a sua melhor versão, mas ela tá sempre de filtro? Será que o filtro, ele conversa com a mensagem que a gente quer passar? Você fala para sua cliente usar a extensão de cílios justamente para estar sempre pronta, para estar sempre mais bonita. Mas daí você usa filtro porque você não sente isso? Então, prestem atenção nesses sinais ocultos da comunicação de vocês. Use e abuse das suas próprias fotos para fazer uma ancoragem. Por exemplo, eu estou criando um conteúdo ali dentro da caixinha de perguntas, depois a gente vai falar mais sobre isso de enquetes e tudo mais, mas eu estou criando um conteúdo dentro ali da caixinha de perguntas e eu fiz uma resposta muito boa. Eu dei uma resposta que é um conteúdo detalhado, que me gerou autoridade. Coloca uma foto sua de fundo para que a pessoa ela ancore aquela informação com você. Vocês vão notar que nos meus stories diariamente, dificilmente eu mesma apareço, gravando vídeo ou conversando. A minha comunicação ela é mais escrita, ela é mais com sequências. Porém, sempre eu busco colocar uma foto minha ali. Porque por mais que eu não estou ali, a Rafaela, falando, a minha imagem está sendo conectada com o conteúdo que eu estou passando. Então, esse negócio de você precisa aparecer todos os dias, você aparecer? Não, de forma alguma. Eu apareço uma vez na semana, muitas das vezes. Mas o conteúdo que eu estou passando, ele está ancorado a mim, através de rituais, através de falas que eu sempre contextualizo, através de pontos que a minha marca defende. A gente vai falar mais sobre isso também. Então, o seu conteúdo ele precisa estar ancorado a você. Por isso que é muito importante você ter um ensaio de fotos, você ter fotos para postar nos seus stories que ancorem com o que você está passando. Então,
a gente falou sobre 6 ou 7 tópicos dentro do ponto da atenção. Vocês estão anotando? Conta aqui pra mim. Fala, Rafa, anotado. Pode ir pro próximo. Se tá anotado, e pode ir pro próximo. Sim, muito bem. Isso aí, perfeito. Indo para o nosso próximo tópico. O próximo tópico vai ser o tópico da interação. Um dos pontos que eu mais recebo. Rafa, eu posto, ninguém me responde. Eu abro caixinha de pergunta e ninguém fala nada. Parece que eu tô falando sozinha no meu Instagram. Então é sobre isso que a gente vai falar. Fica até o final. Se você quer aprender como fazer com que a sua audiência de fato se conecte, converse mais com você, para no final disso seja revertida em vendas, que no final das contas é o que a gente busca. Primeiro ponto, dentro da interação. Peça indicações para a sua audiência. Quando eu tinha mais dificuldade de me conectar, eu percebia que quando eu pedia indicações para minha audiência, era um motivo das pessoas me passarem a conversar mais comigo. Por quê? Todo mundo gosta de se sentir útil. Todo mundo tem essa necessidade de alguma forma se sentir útil. Então eu lembro que uma vez eu pedi uma indicação de ginecologista. Eu trouxe um contexto, falei que eu não estava acertando com o meu anticoncepcional, já tinha passado por vários profissionais, e eu fiz uma sequência e pedi uma indicação de um ginecologista. E nisso as pessoas começaram a me indicar. Ao invés de eu só falar, ai, sério, obrigada, eu comecei a perguntar para a pessoa, ai, obrigada pela indicação, faz tempo que você vai nele? Ai, faz tanto tempo, nananã. Nossa, porque eu tô com esse problema, será que ele é bom nisso? Então, a conexão, na verdade, ela nada mais é do que você ter essa interação também com a sua audiência. E eu perdi a conta de quantas vezes, só pelo fato da pessoa me trazer essa indicação, eu receber a indicação dela e me interessar pela indicação dela, ela passar a consumir mais o meu conteúdo. Por quê? Ela passa a ter essa sensação de que ela tem uma proximidade maior comigo. Qualquer direct que você recebe, por exemplo, você postou a foto de uns cílios, de um efeito molhado, e uma cliente, ela nem respondeu, mas ela reagiu. Uma pessoa que não é cliente ou qualquer pessoa reagiu a esse direct, vai e manda para a pessoa, nossa, esse trabalho ficou muito bonito, né? Traz uma interação com ela. Às vezes a gente fica esperando as pessoas falarem com a gente, mas você também não fala com elas. Hoje em dia, no conteúdo que você consome, hoje, quantas pessoas você respondeu o direct delas? Não espere que as pessoas se interessem por você quando você não está se interessando por ela. Não deixe que nenhuma reação no seu Instagram passe batido. Qualquer mensagem que a pessoa te manda é uma oportunidade de conversar melhor. Por exemplo, essa semana eu postei na segunda-feira um café da manhã. Eu resolvi fazer um café da manhã, começar a semana de forma diferente. E teve uma pessoa que me mandou, nossa, que delícia. No mesmo minuto eu respondi para ela, muito gostoso, né? Você tem hábito de tomar café da manhã também? Então se interesse também pela sua audiência. Isso vai fazer com que ela se conecte com você com mais frequência e a tendência é que ela queira conversar com você mais vezes. Porque ninguém gosta de ser ignorado. Se tem uma audiência que às vezes ela reage a algo que você posta, ou ela comenta algo com uma palavra curta e você só curte o que ela falou, só dá aquela curtida no comentário, a tendência é que com o tempo ela pare de te mandar mensagens ou que ela pare de reagir ao que você está produzindo. Então não espere ter um direct lotado ali de mensagens, não queira ter várias reações se as que você tem você já não dá conta, você já não dá atenção para elas. As pessoas reagem aos seus stories e você tá nem aí, certo? Então, nesses pequenos detalhes, comece a prestar mais atenção na sua audiência de fato. Trazer enquetes de fato interessantes. A Carolina perguntou, mas isso é espontâneo ou robotizado? Isso que tenho receio de parecer uma máquina.
Qual a probabilidade de você parecer uma máquina se, primeiro, é você que está respondendo? Segundo, você tem interesse de fato nessa pessoa? Porque um princípio básico para mim é me interessar verdadeiramente pelas pessoas que me acompanham. Não só pelas pessoas que me acompanham, mas pelas pessoas no dia a dia que estão à minha volta. Esse é um exercício. Se eu não tenho interesse de nada, nem de ninguém, meu único interesse sou eu mesma, aí vai ficar robotizado. Agora, a gente precisa ter interesse verdadeiro pela nossa audiência. Como eu espero que a minha audiência tenha interesse por mim, se eu não tenho interesse nenhum por elas. Faz sentido para você, Cá? Entende que o robotizado, ele vem daquilo que é forçado. Eu me forço a fazer algo. Eu me forço a fazer essa live. Isso não pode existir na nossa comunicação. Não espere que a sua audiência ela se sinta bem em estar com você se você não se sente bem em estar com ela. Fez sentido? Perfeito, muito bom. Trazer enquetes de fato interessantes. O que é uma enquete interessante? Sabe aquele conteúdo chato? No sentido de, o dia que já começou, se você vai ter um dia incrível, vote sim, vou ter um dia incrível. Não, não vou ter. Sabe aquele conteúdinho vazio, cheio de enquete? Reaja se você ama Jesus. Sabe aquele conteúdo sem sentido? Ele não pode existir na sua comunicação. A sua enquete, tudo que você traz de interação precisa de fato ser direcionada. Por exemplo, as enquetes elas sempre podem existir depois de uma sequência mais intencional. De forma simples. Por exemplo, você está fazendo uma sequência explicando o significado de um cílios de efeito molhado, um cílios mais delicado, e o significado que transmite um cílios mais cheio. E daí você pode trazer uma contextualização de colocar um cílios e um look. Qual look combinaria com um efeito molhado? Se o efeito molhado é um cílios mais delicado, se é um cílios mais suave, você pode trazer talvez... colocar lá no Pinterest, looks mais delicados, looks mais suaves e unir o seu trabalho com um look. Eu não vejo ninguém fazendo isso, ninguém mesmo. Depois você traz um volume russo e traz um look mais sensual, mais ousado, ou um efeito fox e junta com esse look. E você traz uma enquete. Qual estilo de cílios representa você? E daí você faz uma enquete para as pessoas votarem. Tem que ser interessante, certo? Tem que fazer sentido. A Tainá amou, perfeito. Outro exemplo, você trazer de fato uma sequência mostrando o volume brasileiro, o efeito molhado, explicando o que é qualquer um. Depois você traz uma enquete perguntando qual ela gosta mais, qual ela se identifica mais. Por quê? A partir da enquete, você vai ver que a maioria votou que gosta dos cílios mais natural. Então, sinal que eu posso trazer na minha comunicação resultados de clientes que têm cílios mais naturais. Às vezes você tá o dia todo postando cílios super volumosos, você faz uma enquete dessa e percebe que a sua audiência gosta de algo mais natural. E você tá o dia todo trazendo um cílio super volumoso, achando que elas estão gostando, e não. Então essas enquetes, elas também são um formato de pesquisa. Outro exemplo, você vai postar que você vai na academia todo dia, que você tem esse momento de cuidado, que você entende que você está se cuidando para poder cuidar das suas clientes. Depois dessa sequência, você pode trazer uma enquete falando que você não abre mão de se cuidar e que você quer conhecer essa audiência também. Quem é ela? A que também não abre mão de se cuidar ou a que está precisando tirar um tempo para ela? Essas que respondem que estão precisando tirar um tempo para elas, você pode mandar uma mensagem para essas pessoas e falar, olha, eu vi que você colocou na minha enquete que você está precisando tirar um tempo para você e eu quero te ajudar nisso, eu quero fazer parte disso e eu vou disponibilizar um voucher para você vir fazer os seus cílios comigo, para ter o seu momento de autocuidado. Isso é conexão. Entende que a cliente ela te traz algo e a partir disso você oferece uma solução para ela? Você não está ali tentando enfiar o seu produto, tentando vender o tempo todo. Você está de fato se interessando pela sua audiência, você está querendo conhecer mais sobre ela e a partir disso linkar com a solução que é o seu produto. Certo?
ter um incentivo após uma sequência, ainda dentro do tópico da interação, só para retomar para quem chegou. Nós estamos no segundo tópico, que é ter a interação de fato. Primeiro eu falei sobre perguntas para a audiência te indicar, trazer enquetes que de fato sejam interessantes, e agora a gente vai falar sobre ter um incentivo após uma sequência. O que é um incentivo? Quem reagir vai receber um presente único. Por exemplo, você fez uma sequência falando que agora, para quem é aluna de harmonização, elas sempre aplicam isso. Você fez uma sequência falando que agora você é uma especialista em harmonização do olhar, você fez lá o curso do Tesouro da Harmonização e agora você é uma especialista em harmonização. Se essa audiência, ela reagir àquele story, só quem reagiu, ela vai receber um voucher especial, ou ela vai receber um presente único, exclusivo para quem entregar essa reação, por exemplo. Ou quem reagir a esse story, eu vou disponibilizar um presente no próximo atendimento. Você pode mandar fazer um gloss com a sua logo, uma velinha ou algum mimo e disponibilizar se caso esse story ele chegue a 100 reações. Então percebe que sempre que você oferece um benefício, vai ficar mais fácil dessa audiência ela interagir com você e ela entender que quando ela interage, ela ganha com isso também. Porque as pessoas, elas não vão ficar interagindo com você e mandando mensagem se elas sentem que ali elas são apenas mais uma. Se elas sentem que elas não vão ganhar absolutamente nada com isso. Isso não vai fazer sentido nenhum. Que bom que vocês estão adorando. Fico muito feliz. Já deu para pegar alguns insights? Já anotaram alguns insights? Fala pra mim. O ponto aqui, que talvez pareça óbvio, mas não é óbvio, que é perguntar para a audiência, de fato chamar ela para interação. Tem muita gente que fala assim, Rafa, as pessoas não me respondem no direct, mas você está convidando elas para te responder? Por exemplo, você fez uma sequência falando para sua cliente da importância de fazer manutenção. No final, traz uma pergunta para ela, no sentido de, você sabia essas informações sobre a manutenção? Me conta aqui no direct. Ou dos cílios dos modelos de cílios que eu acabei de trazer. Qual faz mais sentido para você? Qual você gostou mais? Chama essas pessoas para de fato ter essa interação. Tô olhando aqui os comentários. Perfeito, muito bom. Começar a postar com mais intenção. Perfeito, Ju. Amando, perfeito. Então, de fato, você realmente convidar a audiência a conversar mais com você, a interagir mais com você. Quando você compartilha algo mais pessoal, por exemplo, para quem é mãe, em vez de só ficar postando ali, você dando comida pro seu filho ou fazendo algo da sua rotina, pergunta para elas, nossa, hoje o meu filho ele acordou com gripe, esse tempo de frio, como que tá aí com vocês? Como que é aí com vocês nessa época? Sabe, chama ela para interagir mais e de fato mantém essa conversa no direct, isso é muito importante. Quando você faz uma pergunta, uma pessoa que responda, uma única pessoa que responda. Pega esse conteúdo, tira print e posta nos stories para você gerar o famoso efeito manada. Quando uma pessoa vê que alguém respondeu, a chance dela ficar com mais vontade de interagir vai ser maior. Por quê? Porque ninguém quer se sentir excluído. Se de fato ela se identificou com aquele conteúdo e ela tem algo para acrescentar, para falar mais sobre, com certeza ela vai querer interagir também. Então, sempre tirar esse print, trazer ele repostado nos seus stories e, de preferência, chamar essas pessoas pelo nome. Eu falei isso na última live, mas toda live, se necessário, eu vou repetir da importância de você chamar essa pessoa pelo nome. Por exemplo, alguém te mandou uma dúvida no seu direct. Quanto tempo dura a extensão de cílios? Tira um print e fala, hoje eu recebi a dúvida da Ana e com certeza pode ser a dúvida de outra pessoa. Traz um contexto, não chega já falando a importância da manutenção. Sabe o conteúdo jogado, que a gente já conversou sobre ele? Então traz uma temática que você recebeu essa dúvida, que pode ser a dúvida de outra pessoa, então você vai criar um conteúdo baseado nisso.
Recebeu uma mensagem de uma cliente falando que ela gosta de uns cílios mais delicados. Olha, recebi hoje a mensagem da Amanda que ela gosta de uns cílios mais delicados, que particularmente é o que eu adoro entregar também. Mas o que de fato um cílios precisa ter para ser mais delicado? Traz uma contextualização. Um cílios delicado ele vai ser um cílios de tamanho menor. Ana Freitas, maravilhosa, um beijo, Ana, obrigada por estar aqui. Então, um cílios mais delicado, ele é um cílios menor? Ele é um efeito molhado? Um cílios, para ser mais delicado, ele tem que ter uma harmonização no contexto dele? Explica para sua cliente, traz esse nível de consciência para ela. Então, a verdadeira conexão é quando você serve a sua audiência e, em troca, ela te serve também. Certo? Terceiro passo. Primeiro a gente falou sobre a atenção, chamar a atenção. Depois a gente falou sobre ter interação. E agora eu quero conversar com vocês sobre se concentrar verdadeiramente nos interesses da audiência. O ser humano, ele tem uma necessidade natural de opinar. Quando a gente mostra para a audiência que é importante ela trazer a opinião dela sobre o conteúdo que eu estou entregando, eu passo a ter conteúdo todos os dias. Todos os dias você vai passar a ter conteúdo novo. Quando a cliente está deitada na sua maca, o que ela gostaria de saber dos seus bastidores? Pergunta para ela. Ai, Juliana, você sabia que eu trabalho com 2 pinças? Às vezes a cliente ela não tem nem noção disso. Traz isso para o seu conteúdo, traz isso para a sua comunicação. Ela gosta de ver os seus bastidores, a sua rotina. A rotina intencional, como a gente já conversou, nada é jogado, tudo tem que fazer sentido aqui. A partir disso, é sempre interessante a gente criar um movimento de fato. O que sua audiência ela pode aprender com você. Por exemplo, esse é um Instagram de extensão de cílios, certo? Mas o que constantemente a minha audiência relata que aprende comigo? Rafa, depois que eu comecei a te seguir, eu passei a me sentir mais leve. Depois que eu passei a te seguir, eu começo a prestar mais atenção nos detalhes das coisas que acontecem à minha volta. Depois que eu comecei a te acompanhar, eu passei a honrar mais o dinheiro da minha cliente, a parar de fazer as coisas correndo, a sair desse modo flow. Depois que eu comecei a te acompanhar, eu passei a prestar mais atenção de fato que eu posso entregar algo melhor, eu posso entregar o meu tempo. O que a sua audiência ela pode aprender com você que vai além do serviço, do trabalho que você entrega? Percebe? Talvez hoje você seja muito boa em organização. Você é muito boa em arrumar o seu guarda-roupa. Por que não trazer isso para sua comunicação? Por que a sua audiência ela também não pode aprender isso com você? Talvez hoje você seja muito boa, você se considera muito boa em fazer o cappuccino que você entrega para suas clientes. Posta a bendita da receita do cappuccino. O que essas pessoas elas podem aprender com você? A verdadeira conexão, a nossa audiência, ela tem que entender que nós estamos aqui para servir. Fica muito mais interessante de acompanhar quando ela sente que ela sempre pode estar aprendendo algo com você. Eu tenho muitas clientes que passaram a ser minhas clientes porque consomem o meu conteúdo, gostam do meu conteúdo e quiseram agendar um horário, muitas das vezes, não é nem pelos cílios, mas por ter se identificado com a minha entrega. Então, o que de fato a sua audiência ela pode aprender com você? Me conta aqui nos comentários. Rafa, você falando, eu notei que eu sou boa em X coisa. E eu sinto que eu poderia trazer mais disso para minha audiência. Trazer mais disso na minha comunicação. Que isso aqui vai além de cílios. O que você entrega que vai além de cílios, que pode influenciar, se conectar com a sua audiência? Escreve aqui para mim. E dentro desse conteúdo também, é importante que você traga para a sua comunicação um ponto de conexão muito importante, é o que você não abre mão. Isso para mim é inegociável, Rafa. O que é inegociável para a Rafaela?
que a cliente ela tenha um cílio saudável, que ela saia com o que de fato ela foi buscar. É inegociável para mim que ela sinta que eu estou aqui o tempo todo, que o meu tempo é dedicado a ela. Como que eu trago isso para minha comunicação? A Gisele falou, sou boa em maquiagem. Olha que gostoso, todo dia a Gisele, ela inclui na comunicação diária dela, ela fazendo a maquiagem para ela começar o dia. Ela incentivando as clientes dela, a audiência dela, a ter esse momento também de autocuidado. O que ela está transferindo para a comunicação dela? Olha, eu cuido de outras pessoas e para isso eu me cuido também. Eu não sou hipócrita. Eu não vou ficar falando para você se cuidar, para você se amar, para você ter esse momento de beleza, sendo que eu não faço. É essa comunicação. Pode ter certeza que as pessoas que acompanham a Gisele, em um determinado momento, ela vai acordar, ela vai sentir vontade de se maquiar e ela vai marcar a Gisele. Eu sou boa em falar, sou ex-comissária de bordo, me surgem vários insights, mas aí às vezes não consigo fazer, pois por inúmeras tarefas do dia a dia. O segredo é você incluir esses insights nas suas tarefas. Por exemplo, comissárias de bordo, elas têm a fama de serem muito organizadas, né? Porque dentro ali do avião tem que ter todo um protocolo, tem que ter tudo dentro do seu passo a passo, porque se algo sair ali do lugar, pode existir uma porcentagem, não pode existir uma porcentagem de chance de que isso dê errado. Então, por exemplo, como que você pode trazer isso na sua rotina, na sua comunicação? O que você aprendeu quando você era comissária de bordo que você repete na sua vida até hoje? Por exemplo, vamos dar o exemplo que todo dia você acorda e estende sua cama. Para você é inegociável começar o dia sem estender a sua cama. Então, você pode trazer um contexto inicial disso, que quando você era comissária, você aprendeu a importância de ter as coisas padronizadas, de seguir uma rotina. E que você faz isso para sua vida também. Então, todo dia você acorda e estende sua cama. E daí você pode até trazer, já estendeu sua cama hoje? A minha já tá ok, como que tá a sua? Então, o segredo da conexão é quando a gente para com essa desculpa de eu não tenho tempo, porque o seu conteúdo ele está inserido na sua rotina. Quando eu trago um conteúdo de uma cliente, é a minha rotina, eu atendo. Se eu vou fazer um exercício, é a minha rotina, eu vou fazer exercício. O problema é que a gente acha que a nossa rotina não é interessante, quando na verdade o que nós temos de mais interessante é o que fazemos todos os dias. Porque assim como eu, vão ter coisas que você faz todo dia também. Provavelmente você se conecta comigo justamente porque você atende todos os dias. Quem aqui atende todos os dias e se sente conectada comigo quando vê que eu posto um resultado de cliente? Que entrega de conteúdo, Rafa sempre extraordinária, Alex, eu falo que a Alex é meu case de sucesso, gente. Perfeito. A Débora falou, eu amava quando você postava cozinhando, percebem? Olha a mensagem que tem por trás da Rafa cozinhando. Pra quem não sabe, eu fazia curso de gastronomia toda quinta-feira e a chefe que eu fazia o curso, infelizmente, ela foi morar fora do país. Mas a mensagem que eu trazia no ato de estar cozinhando não era o curso de gastronomia em si. Era a importância de você ter um hobby, de você ter algo que você goste, de você se dedicar um tempo para aquilo. Percebe o quanto isso está presente na minha comunicação? Então, isso vai além de cílios. Mas olha só que interessante. Quando eu falo da importância de você ter um hobby, fazer algo que você gosta, dedicar um tempo para você, de forma perdi a palavra, mas de forma indireta, eu estou mostrando para minha audiência a importância dela se cuidar. E o que é autocuidado? Cílios. Percebe como as coisas conversam? O que você pode trazer na sua comunicação hoje que de forma indireta se associe a seu trabalho? Uma coisa que eu já falei e vou repetir várias vezes. Quem usa extensão de cílios, quem trabalha com extensão de cílios está proibido de não usar cílios. Qual que é o seu ponto principal de conexão com a sua cliente? É o seu trabalho, no final das contas é isso que você está vendendo. Você fala tanto do benefício dele, você fala tanto da importância de tirar um tempo para ela, você fala tanto da praticidade que traz para o dia a dia. Mas você não usa por quê?
entende? O nosso conteúdo, ele não pode em nenhum momento gerar uma pontinha de hipocrisia. Quanto mais natural e verdadeira você for na sua entrega, mais resultados você terá. Então percebem que o que eu estou trazendo para vocês hoje nada mais é do que mostrar quem você é, o que você entrega, qual benefício a sua audiência acaba tendo com isso. Percebem? Você é seu maior case de sucesso e a sua audiência, ela se interessa por isso. Embora a grande estrela da nossa conexão seja o interesse que nós temos pelos outros, lembra que eu falei isso aqui várias vezes, trazer o que a sua audiência gosta, o que ela traz para você na sua caixinha, conversar com ela, porque, gente, o direct, ele tá recheado de conteúdo. Basta você saber ver. O meu webinário de efeito molhado, ele nasceu por conta do direct do meu Instagram. Eu postava muita foto de efeito molhado, foto de trabalho, as pessoas perguntavam que espessura que é, como que acopla. Opa, a audiência está interessada nisso aqui. Talvez hoje no seu direct esteja uma pergunta simples: como eu faço para agendar um horário com você? Tenho certeza que você já recebeu essa pergunta. Traz isso e faz virar conteúdo. Como que ela faz para agendar um horário? Você entra em contato, ela passa o WhatsApp, ela pode responder. Se você tem interesse em agendar um horário, responda esse direct com o seu WhatsApp, minha equipe vai entrar em contato. Percebe que o conteúdo ele está escondido nas coisas mais ordinárias do seu dia a dia. E você é o seu maior case de sucesso. Antes de eu abrir as turmas do Tesouro da Harmonização, da primeira turma, ninguém sabia o que tinha lá dentro, não existia nenhum feedback, porque ainda não havia nenhuma aluna. Mas eu era o meu maior case de sucesso. A Rafaela, ela teve a vida dela transformada a partir da harmonização. A Rafaela passou a atender menos e cobrar mais depois da entrega de conteúdo de valor dela. Então, hoje, quem está aqui, para todas vocês que estão aqui, o que o seu produto transformou na sua vida e você quer que a sua audiência se transforme a partir dele também. O que usar extensão de cílios mudou na sua vida que você quer que mude na vida das suas clientes também. Isso precisa estar presente diariamente na sua comunicação. É inevitável uma pessoa que acompanha você, que consome o seu conteúdo, que sente que ela é importante dentro da sua narrativa, em algum momento ela não comprar de você. É impossível. Você que está me assistindo, se você toda terça-feira estiver aqui na minha live, é inevitável que em determinado momento você queira comprar de mim. Faz sentido? Porque a gente tem essa necessidade de pertencer a uma posição maior com aquela pessoa, em sentir que a gente está mais próximo dela. O que faz com que a sua cliente hoje ela queira estar mais próxima de você? Será que dentro da sua narrativa, dos seus stories hoje, não tem muito só sobre você e pouco do que você está de fato aqui para servir? Será que você traz só você na academia, o seu almoço, o seu trabalho? Mas o que isso faz com que a sua audiência sinta que foi servida por você? A sua foto na academia, que tipo de reflexão ela traz? O que você quer mostrar com isso? A entrega do seu trabalho. A sua audiência, ela quer um conteúdo mais a fundo. Você faz cílios, você faz qualquer procedimento que seja, por que você faz dessa forma? A sua audiência, ela se interessa, ela quer saber mais sobre isso. Então, o nosso conteúdo, para a gente fechar aqui essa live, vou fazer um resumão agora. A gente falou sobre o que é conexão no começo dessa aula, e conexão nada mais é do que o conteúdo de uma revista. Dentro da revista a gente não tem ali
fofoca, dica, conteúdo para ampliar o nível de consciência, e dentro desse conteúdo a gente não tem também uma oferta? Seus stories nada mais é do que isso. Uma contextualização, tudo planejado, nada é jogado. Nada é solto ali de forma aleatória, certo? Não esperar se conectar no digital se antes você não se conecta nos bastidores. Atenção, sem ela ninguém vai te ouvir. Stories bonitos, tem que ter um conteúdo que é benéfico, que vai servir à audiência. Rituais, repetições com a sua rotina, não com a rotina do outro. Não ser aleatória, não ser sem noção. Nada a partir de hoje, eu quero que vocês postem nada de forma aleatória, tem que fazer sentido. Mostre seus bastidores, a sua autoridade. Eu dei aqui o exemplo dos cílios que foi recuperado. Evitar filtros na comunicação. Use e abuse das suas fotos para trazer a ancoragem da informação, lembra? É chato, porque só você segue isso. O que eu quero trazer com isso? Sabe quando você começa a trazer um conteúdo? Eu vou começar a fazer análise de casos de cliente. Elas adoram acompanhar. Só que daí você vê que outras lashes estão fazendo também, e você fala, eu não vou postar sobre isso porque tá todo mundo fazendo. Pelo amor de Deus, a sua cliente, às vezes, ela segue só você de lash. Ela segue 2 lashes no máximo. Tá repetitivo porque você fica seguindo um monte de gente do nicho e daí tem essa sensação. Para sua cliente, não. Sua cliente, ela se interessa de fato por essas enquetes, ela se interessa de fato por esse conteúdo mais amplo, que não é só o trabalho, o antes e depois. Ela se interessa de fato por o que veio nesse meio tempo. O que você precisou para entregar o trabalho que você entrega hoje? Da onde que você saiu? Como assim, Rafa, da onde que você saiu? A profissional que ela é hoje, como que foi a construção dessa profissional? Tudo isso é conteúdo para deixar anexado no seu destaque. Todo dia entra gente nova no seu perfil. E quando a gente traz a repetição do conteúdo, tem algumas pessoas que já viram, mas muitas não. E mesmo as que já viram, quanto mais você repetir, mais autoridade você traz para você. Por exemplo, pode ter certeza que se toda vez que você recebe uma cliente que teve os cílios danificados, você mostra como foi o processo de recuperação, vai chegar um determinado momento que você vai ser conhecida como uma profissional que entrega muito além. As pessoas vão passar a te indicar. Nossa, eu sigo uma pessoa, você teve os cílios danificados? Vai na fulana, ela recupera os cílios de uma forma. Mas se você postar isso só uma vez, será que você vai ficar reconhecida? Eu pedi aqui para que as meninas que estão na live me dissessem o que faz parte do meu ritual. E todas aqui responderam, as que aqui mandaram mensagem responderam, que é hoje eu acordei 1% mais excelente. Será que isso estaria gravado em você se eu tivesse feito isso uma vez? Será que você teria guardado isso? Porque diariamente a gente tem acesso a tantas informações, é tanto conteúdo. Será que isso teria ficado gravado em você? Será que eu sou tão importante assim que bastaria eu falar uma vez para você entender? Ou será que realmente eu preciso repetir até ficar gravado dentro de você? Rafa, mas hoje eu já postei conteúdo entrando no salão e fazendo esse vídeo que você falou aí de bastidor. Mas só vai ficar gravado na mente da sua cliente o quanto você tem uma entrega no bastidor se você repetir. Então, o seu conteúdo que hoje você acha que está repetitivo, que bom. Se é um repetitivo intencional, perfeito. Se está dentro dos valores que você quer passar, que você quer servir para sua audiência, responda ao final dessa live. Eu quero que você responda a seguinte pergunta: o que eu posso servir à minha audiência que vai fazer diferença na vida delas? O que eu posso trazer para a minha audiência que vai fazer com que ela se sinta importante em estar aqui? O que
que eu posso entregar para ela, para que ela sinta que o fato dela estar aqui é importante para mim. Nada aqui é forçado. Eu me interesso por você para que você possa se interessar por mim. 1 hora de aula. Eu quero saber se essa live fez sentido para você. E eu vou abrir agora para as perguntas. Fique à vontade. E depois eu tenho um presente para quem ficar até o final. Só para quem ficar até o final dessa live. Não vai estar disponível em nenhum outro lugar. Só para quem estiver aqui. Mas primeiro eu vou abrir para as perguntas. Muito sentido, perfeito, Ju. Obrigada por ficar, mesmo não sendo do mesmo nicho. Apaixonada nesse conteúdo, já quero acompanhar as próximas lives. Incrível! Toda terça-feira. Já colocaram na agenda? Muito sentido, muito. Sim, Rafa. Fez muito sentido. Perfeito. Eu vou abrir aqui para as perguntas. Fique à vontade para fazer uma pergunta. A Vanessa também mandou muito sentido. Amanda. Vai ficar salva? Não vai ficar salva. Mas fica até o final, que eu tenho algo especial para você. Oi, Isa, muito sentido, perfeito. Mesmo não sendo do mesmo nicho, somos da área da beleza e faz total sentido, com certeza, Ju. Olha como o conteúdo sempre se encaixa. A gente sempre pode modular os exemplos para nossa área, né? Isso fica até uma sugestão de vocês acompanharem pessoas que não são da área de extensão de cílios e conseguir modular o conteúdo delas para a área de vocês. Eu faço muito isso com livros. Quem me acompanha sabe que eu gosto de ler. E muito do conteúdo que eu trago eu aprendi em livros que não são da minha área. Tenho problemas para comparar, exemplo, que você deu uns cílios com os looks. Tá? A gente sempre tem que pensar, isso tem que estar na ponta da língua, isso não pode ser uma dificuldade. A gente sempre tem que ter clareza da mensagem que o nosso produto transmite. Por exemplo, para quem você indica um efeito molhado mais delicado? Para quem que você indica o brasileiro? Para quem que você indica o volume russo? Para quem que você indica o mega volume? Se o seu efeito molhado fosse uma pessoa, quais seriam a característica dessa pessoa? Porque a técnica do efeito molhado não é uma técnica mais elegante, mais delicada? Como seria uma pessoa nessas características? Isso precisa estar na ponta da sua língua, tá? E daí a gente pode criar até um contexto, que eu já trouxe nos meus stories também. Vai ter um evento importante na cidade. Que cílios você recomenda para esse evento? Então, um cílios e um look. Mande a foto do seu look para uma determinada festa e eu vou indicar qual é o melhor cílios para essa ocasião. Rafa, sobre hobby. Eu tenho um pouco de receio de postar, pois uma vez no mês eu vou em um evento de arrancada de carros e fico um pouco receosa de postar sobre aqui no meu perfil. Por que, Isa? O que seria arrancada de carros? É um evento... Não é proibido? Se não é proibido, não tenho por que ficar com receio. E traz isso também para sua comunicação. Traz isso para sua comunicação. Por que você gosta de estar nesse evento? Pergunta para a audiência se ela também tem algum hobby. Pergunta para sua audiência se tem algo que ela não abre mão de fazer todo mês, que faz ela se sentir bem. Percebe? Então você pode até ser sincera com elas. Falar que uma vez por mês você participa desse evento e que por algum motivo você tinha receio de trazer isso aqui, porque você tinha medo de ser julgada. Pergunta para sua audiência se tem algo que ela gosta de fazer, mas que muitas das vezes ela não compartilha porque ela tem medo de ser julgada. Percebe como isso também gera um conteúdo de conexão para sua audiência, ela se conectar, se abrir mais com você, sentir que o conteúdo que você está trazendo está fazendo ela refletir, está fazendo ela pensar. Ó, já teve gente que gostou do seu conteúdo. Essa semana eu vou postar sobre, mas é um local próprio para isso. Muito bem, e traz essa explicação do que é, como funciona. As pessoas gostam de saber. E eu tenho um presente para você que ficou até o final. Quem é fada do alto nível sabe que dentro do Tesouro da Harmonização
eu tenho um e-book com conteúdo de alto nível. Esse e-book ele é magnífico, foi desenvolvido por mim. Lá dentro tem exemplos sobre conexão, captação de cliente, percepção de valor. Ele é um conteúdo muito detalhado e muito prático para você começar a fazer uma entrega de conteúdo mais intencional. Unido com essa live, eu não tenho dúvidas de que as clientes vão começar a falar o que aconteceu com essa menina. O conteúdo dela tá ficando muito bom, tá incrível. E se você tem interesse em ter acesso a esse e-book, assim que acabar a live, você vai me mandar no meu direct, Rafa, eu quero o e-book. Eu vou te enviar um link onde você vai acessar essa aula salva, a aula sobre reajustes de valor, que foi a última live, e o e-book por R$ 49,90. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que você comece a gerar um conteúdo mais intencional, que você comece a ter um conteúdo com mais valor, para que as clientes elas paguem mais para você e para que você entre na próxima turma do Tesouro da Harmonização. Tô deixando super claro o motivo para vocês. Para quem está começando na área educacional, como separar os conteúdos, Rafa? Muito interessante essa pergunta da Jaque. Jaque, olha só. Quando a gente vai começar a criar conteúdo para alunas, que é o que eu faço aqui com vocês, isso não interfere na autoridade com as minhas clientes. Por quê? Quando a cliente ela entra no seu perfil e vê que você ensina outras pessoas, isso faz com que ela sinta ainda mais autoridade e confiança em fazer com você. Mas o que eu aconselho? Que nos seus stories você traga os seus atendimentos e que você aproveite para gerar um conteúdo para cliente e aluna. Por exemplo, quando eu falo nos meus stories sobre harmonização, eu estou elevando o nível de consciência da minha cliente, mas também estou gerando um conteúdo que é interessante para minha aluna. Então, o que você vai ter que fazer nada mais é do que modular esse conteúdo. Fez sentido? Até quando vai ficar esse valor? Rafa, só até o final dessa live. Encerrando a live, manda no direct e ela vai estar disponível só para quem tá aqui. Ninguém mais vai saber sobre isso. Porque eu realmente preciso que você tenha nível de consciência para acessar esse e-book, porque o que tem lá vale ouro. Quando vai ser a próxima turma? Só em setembro, 27 de setembro. A Thaís falou, tá de graça esse e-book, sou aluno da Rafa, os conteúdos são incríveis. Muito obrigada, Thaís. Aliás, o conteúdo da Thaís, eu até elogiei esses dias, que sigam ela. Sigam ela, o conteúdo dela tá magnífico, a conexão que ela tá gerando com as clientes. Já quero, ansiosa, perfeito. R$ 49,90 você vai ter acesso ao e-book. Eu espero o seu feedback, eu tenho certeza que você vai me dar um feedback inacreditável que você pagou isso. É inacreditável. Você vai ter acesso a essa live que acabou de acontecer, salva para você assistir e reassistir. E você também vai ter acesso à live do reajuste de preço. Quem participou sabe que foi um conteúdo incrível e assistindo novamente eu tenho certeza que você terá outros insights. Para você começar a criar conteúdo, para você reajustar esse valor e para você estar comigo na próxima turma do Tesouro da Harmonização, pagando R$2.000 com muita honra, muito orgulho e sabendo que vale cada centavo. É isso que eu quero para sua vida. Que você passe a atender menos e faturar mais. Certo? Vou encerrar essa live então. Já manda para mim no direct, Rafa, eu quero o link do e-book. Não vai estar disponível para mais ninguém. Só para você e a sua chance é agora. R$ 49,90, minha filha. Pode repetir o que mandou no direct para ter acesso? Só manda lá, Rafa, quero acesso ao meu e-book. Estava na live, eu quero o link para comprar o meu e-book. E estou ansiosa pelo seu feedback. Já coloca na agenda para a próxima terça-feira você estar aqui novamente e receber uma aula de alto nível. Se você vai acessar o e-book, não se preocupe. Essa live vai ficar salva. Tenho certeza que você vai acessar, porque você não é boba. R$ 49,90. Certo? Combinado? Fadas, muito obrigada.
filtra aí na cabeça, assiste essa live várias e várias vezes, porque eu tenho certeza que você vai comprar o seu e-book, vai honrar a minha vida, porque eu posso honrar a sua. E eu tenho certeza que a partir de agora o seu conteúdo nunca mais será o mesmo. Fadas, um beijo, até semana que vem. Te espero no direct.